Olá, investidor. Bem-vindo novamente ao canal. No vídeo de hoje, trouxe Felipe Berenguer aqui novamente para o canal. Felipe, obrigado pela participação novamente aqui. Eu que agradeço, Pedrão. Sempre um prazer. Boa, cara. E vamos falar de novo um pouquinho sobre política, né? Então, a gente atingiu uma marca muito infeliz aqui no dia 24 de março, a marca de 300 mil mortos pelo Covid-19 aqui no Brasil. Eu trouxe o Felipe para a gente discutir os impactos políticos, né, que esse número de mortos pode ter aqui no Brasil e também fazer aqui, né, vamos fazer uma extrapolação daí para os efeitos que a gente pode ver para a nossa Bolsa de Valores. Então, antes de começar, eu só queria, como sempre, pedir para quem não tiver inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, pessoal, a gente atingiu essa marca de 300 mil mortos e eu acho que o mais importante aqui, né, é que quando a gente olha para a evolução do vírus, é um estudo interessante que trouxeram para a gente, até coloquei no meu Instagram, para quem tiver interesse, acessa meu Instagram que eu fiz um post sobre isso, né? Para chegar nos 100 mil primeiros mortos, a gente demorou em média, foram 150 e poucos dias. Para os próximos 100 mil mortos, né, para a gente atingir a marca de 200 mil mortos, foram mais cerca de 140, 150 dias. E agora, para atingir os 300 mil, entre 200 e 300 mil, esse número de dias se reduziu pela metade. Então, foram 75 dias só para atingir, né, esses 300 mil mortos, esses novos 100 mil mortos. Então, a situação aqui no país, né, piorando, a gente vê a média móvel, né, de mortes diárias aí crescendo. Atualmente, a gente está aí o último dado que eu tenho é de 3.200 mortes num dia, e a média móvel está chegando perto dos 2.500 mortes por dia, né? Então, assim, uma tragédia realmente do ponto de vista social, etc., até econômico, né, o que a gente está vendo aqui. E eu levantei uma bola com o Felipe, né, eu gosto de fazer conta, né? Então, fiz fazendo uma regra de 3 simples, né? Eu acho que quanto mais simples a conta, melhor em geral, né? Então, extrapolando, né, esses dados que a gente tem até o momento do número de mortes, né, eu trouxe para o Felipe aqui uma estimativa, né, de que se a gente continuasse nesse ritmo de 2.500 mortes por dia, em 13 de junho a gente teria atingido aí a marca de 500.000 de mortes, né, de 500 mil mortos em função do Covid-19. Então, nossa estimativa aqui, colocando, né, a partir do dia de hoje, a gente está gravando dia 25/3, né, extrapolando, né, usando essa média de mortes por dia, qual seria a data que a gente vai atingir os 500 mil mortes. Estou fazendo essa simulação aqui. E todo ponto aqui, né, que eu trouxe para o Felipe, a gente estava batendo um papo nesse vídeo, é que, estatisticamente, né, uma pessoa conhece outras 400 pessoas e existe uma regra, né, do antropólogo, que você tem uma... Então, foi um antropólogo inglês, o nome dele é Robin Dunbar, tá? E ele desenvolveu, né, ele pesquisou e chegou à conclusão do que chama o número de Dunbar, né, que quer dizer que as pessoas, em média, têm capacidade de manter amigos, até 150 amigos, né? E até, né, algumas pessoas questionaram recentemente se isso com as redes sociais era algo que se mantinha, né? Ele defende que continua sendo válido. Então vamos trabalhar com esse número de 150 pessoas que você consegue ser amigo, né? E outras e você consegue conhecer 400 pessoas, vamos dizer. Aí a gente falou, putz, mas, né, vai ter gente que vai ter dupla contagem nesse número, etc. Então vamos trabalhar aqui que seja com 200, metade do número que as pessoas conhecem estatisticamente, é um número conservador. Vamos falar que, né, metade dos brasileiros vai conhecer alguém que faleceu, coisa do tipo. E aí eu falei para ele quais são as implicações políticas, né, sobre isso. Porque a gente já tem visto a popularidade do governo Bolsonaro despencando, né? Então, pergunta que eu te faço, Felipe, cara, dentro desse cenário que eu estou colocando, né, como é que a gente pode enxergar a popularidade desse governo? Vamos trabalhar aqui, né? Vamos fazer um cenário base, que é trabalhando com o número de 200 pessoas, em média, sendo conhecidas. Então, 100 milhões de brasileiros aí conhecendo alguém que faleceu. Vamos pensar que vai dobrar o número de pessoas que conhecem alguém que faleceu em função do Covid, né? E como que a gente pode esperar em função da popularidade do governo Bolsonaro no cenário desse, né? E como que isso, né, afeta, né? Existe a possibilidade de impeachment no cenário desse? É esse, no final das contas, que eu quero responder para entender como que isso vai afetar o nosso mercado. Se surgir essa possibilidade de impeachment, pode ter bastante volatilidade, né, aqui para frente. Legal, Pedrão. Então, vamos lá. Acho que é um tema bastante delicado, obviamente. Lembrando aqui que a gente está fazendo estimativa, é dificílimo, né, prever qual vai ser a trajetória desse vírus, mas eu acho que a estimativa que a gente está usando é uma estimativa bastante pé no chão, né?
Se a gente usar 2.500 mortes por dia, a gente teve um pico aí nesses últimos dias, não vou lembrar exatamente qual dia, mas chegou a 3.200 mortes. Então, se a gente ficar numa média móvel aí de 2.500, está um número bastante razoável. A gente vê o Brasil, 20 dos 26 estados têm registrado alta, tá, no número de mortes. Então, essa tendência ainda vai continuar um pouco. A gente tem UTIs lotadas, tá, na grande maioria dos estados, então isso é um problema também, não só em termos de casos, né, em termos de quantas pessoas de fato morrem, mas também das mortes que não vão conseguindo ser, as pessoas que não vão conseguindo ser absorvidas pelo sistema e que podem também piorar esse número, né. Mas enfim, voltando agora especificamente da política, né, assim, vamos lá, o Bolsonaro hoje tem uma aprovação, né, que a gente fala de avaliação ótima e boa, né, aprovação, de cerca de 30%, o que a gente vê desde o começo de seu mandato, lá em 2019, né, essa taxa aí oscilando entre 35% e 25%, mas a maioria dos casos ficando em 30%, demonstrando que ele tem uma base muito sólida, tá, uma base eleitoral muito sólida. E é um eleitorado que ele dialoga constantemente, tá? Um eleitorado que assiste às lives dele de toda quinta-feira, um eleitorado que no começo da pandemia comprou muito, enfim, as várias tentativas aí de estratégia política que ele usou, como o tratamento precoce, como a questão do isolamento social, isolar, não isolar, enfim. A narrativa da economia contra a saúde, que a gente sabe hoje em dia que não é tão verdadeira assim, mas enfim, então essa base é bastante sólida, né? Mas eu acho que, de fato, tem um limite aí para um bom senso aí dessa população, apesar de ser ideologicamente muito parecida com o presidente. A gente está falando de vidas, né? A gente está falando de vidas, de possíveis famílias desestruturadas, de um colapso de um sistema como o da saúde, que é muito importante na hora do eleitorado fazer sua preferência, na hora de votar. Então, assim, é um tema muito sensível, sim, e que pode, mesmo na base eleitoral bolsonarista, pode causar aí um certo efeito na popularidade, reduzindo a popularidade do Bolsonaro, a depender de como for, né, esses próximos meses, que parece que não vão ser fáceis, mas principalmente também como o Congresso vai reagir com relação a isso, né? Então, o impeachment é um processo eminentemente político, apesar de haver um componente jurídico necessário para ele avançar. Ele precisa de elementos políticos muito consolidados para que o presidente seja destituído, porque é um processo, no final das contas, é um processo que toma tempo, toma esforço, toma articulação política, é um processo desgastante como um todo. Então, assim, pensando no Congresso, a gente teria que ver aí, que é o Congresso que vai eventualmente abrir um processo e levar adiante, teria que ver uma deterioração nessa base aí, uma deterioração na base bolsonarista, nessa avaliação positiva. Eu arriscaria dizer que mais para próximo de 10, 15% de aprovação, que é um nível baixo, tá? A Dilma foi impeachmentada quando tinha 7 a 10% de aprovação somente, e reprovação alta. O Bolsonaro está hoje com reprovação entre 45, 40 e 45. Muito da avaliação regular tem indo para esse lado, né? O regular é o cara que acha que não está nem tão bom nem tão ruim, mas esse eleitorado mais mediano está indo para reprovação. São uns 20% hoje em dia? Temos 40%, Tá por aí. É uns 30%, né? E na Dilma, Isso. quanto que era as pessoas que reprovavam o governo? Na Dilma disparou. Se a gente pegar na época na iminência do impeachment, a gente estava para mais de 80, 85, por ali. Ali era um cenário bem... Oi? Pode falar. Não, ali era um cenário muito, muito, muito deteriorado. Ali. Porque justamente o ponto é esse, né? Acho que pode ser que a gente veja a base, né, o núcleo duro dele, né, esses 30%, se mantendo, vamos dizer que chegue em 20%, 25%, coisa do tipo, mas é muito bem possível que 80%, né, coisa do tipo, 75% que seja a população, saiam, né, vamos dizer assim, aqueles 20%, 30% que estão em cima do muro, se posicionem bastante contra ele, né, então, avaliando o governo negativo. E eu trouxe toda essa questão aqui hoje justamente porque a gente viu, né, acho que o entendimento é que o presidente da Câmara dos Deputados, né, já passou um recado, né, para o Executivo. Né? Então, a gente falou sobre isso na nossa morning. Você falou sobre isso, né? No nosso newsletter, com isso, né? Então,
Conta um pouquinho mais, né? Como é que foi essa mensagem que ele passou? Porque eu acho que já é um tema que antes não se estava falando assim, né? É um sinal, com certeza. É um sinal. É um sinal de novo, né? Quando a gente fala de impeachment, tem uma série de elementos aí que você vai construindo um caldeirão para fazer com que ele vá para frente. Obviamente, o presidente da Câmara dos Deputados é essencial para esse processo, uma vez que ele vai admitir, né? Vai abrir a votação, vai apreciar, vai admitir a pauta, né, de impeachment e vai levar para votação com seus pares. E o Lira foi muito contundente de ontem para hoje, né? Assim, a pressão de deputados e senadores está muito crescente, seja pelo fato de ter atingido 300 mil mortes como um todo, tá, na pandemia, seja pelo fato de que a vacina está atrasada, se a gente for comparar com outros países, com o ritmo de outros países, ainda que a gente tenha em números absolutos um bom ranking em termos de vacinação, em termos relativos a gente está atrasado sim, isso é só olhar uma pesquisa rápida no Google, você vai reparar isso, e a morte aí você vai ter um componente ainda mais grave, que é a morte de um dos senadores que era considerado jovem, um senador atleta, militar, que é o Major Olímpio, que infelizmente veio a falecer na semana passada, no final da semana passada, se eu não me engano, né, ou talvez no começo dessa semana, agora não vou lembrar, mas enfim, o fato é que isso deixou os senadores bastante estarrecidos, assim, ligou, né, um sinal amarelo, e o próprio Lira fala em sinal amarelo ligado a ele, ontem no discurso dele, que ele se dirigiu aos deputados, sabiamente, e falou de governadores e prefeitos também, mas quis dar uma mediada ali para só não dirigir as críticas ao governo federal. Então ele deu até uma certa disfarçada, mas a crítica velada está ali, falando que o sinal amarelo está ligado e que ele precisa de união para conseguir fazer a coisa certa. O Congresso está a fim de promover o caminho correto, mas que sozinho o Congresso não vai tomar o ônus, né, de toda essa situação. Então o Lira deixou um recado bastante duro ontem, aliás, inclusive pouco esperado até pelos aliados, tá? O tom acabou sendo mais duro do que o esperado. E aí, né, isso acho que, obviamente, a gente está chegando num ponto aí de inflexão. Então a gente pode ou ver a mudança de fato do governo com relação à pandemia, que faz parte um pouco da estratégia que o Bolsonaro usou na terça-feira, quando foi para a Rede Nacional de TV falar que estava atrás de vacina, moderou o tom, né? Ou então a gente vai ver esse cenário aí de degradação rápida das coisas, tá? E aí, obviamente, as pressões cada vez mais fortes por impeachment, que no final das contas é o último recurso, mas como o próprio Lira falou, é um remédio amargo, mas é um remédio. Então, se ele precisar ser usado, né, ele vai ser usado sim. O Lira falou, infelizmente, a gente não trabalha com isso, mas se for necessário, a intervenção vai acontecer, né, no caso de impeachment. Acho que até, assim, né, eu acho que toda a ideia, né, para ficar bem claro para os investidores, eu acredito, pelo menos, o meu cenário base é que não ocorra o impeachment. Eu acho que a gente pode ver uma deteriorização, tanto no nosso seu, né, Berê, acho que no nosso da Levante ali, falando meu pessoal, mas temos o nosso da Levante, né, que não ocorra impeachment, até pelo custo político, como o Berê colocou aqui, né, os deputados, né, eles querem realmente focar, eles até falaram, né, que agora só vão pautar medidas relacionadas ao combate à Covid. Exato. Então, parar tudo isso para falar de impeachment ia ser, né, perder um tempo, vamos dizer assim, né, que poderia estar sendo dedicado a remediar a situação, a tentar melhorar a situação do combate ao Covid-19. Então, é uma situação realmente delicada, mas fica, né, esse aviso, né? Bem, eu acho que do meu lado, o que eu acho interessante, por isso que eu trouxe toda essa discussão aqui, pessoal, é que começa a surgir essa palavra. Essa palavra já estava por aí, mas ela começou a vir com mais força, e aí paramos para fazer um pouquinho de conta aqui, falando, olha, essa popularidade do Bolsonaro realmente pode despencar nos próximos meses, então é um ponto para a gente ficar bastante atento, tá? Ficar bastante atento a isso, que pode ser que não aconteça o impeachment, mas que a gente veja uma deteriorização ainda maior. Então, assim, né, acho que o que a gente pode continuar para a nossa bolsa é ainda mais volatilidade, infelizmente. Acho que... E se não acontecer, né, 2022 já tem eleição, então volatilidade vai chegar, cedo ou tarde ela vai chegar, né? Então, vamos esperar aí, são 2 anos aqui para frente, a gente vai ter esse ano, próximo ano, vão ser anos bastante duros, bastante difíceis para a gente aqui na nossa bolsa.
Acho que existem boas oportunidades de investimento, tá? Então, a gente tem visto aqui na Levante, nas nossas carteiras, a gente tem feito uma rotação, tem feito bastante mudança nas carteiras, adequando elas para esse novo cenário que a gente está vivendo, né? Mas ainda vemos boas oportunidades, dá para ganhar dinheiro na crise, né? Eu trabalhei num fundo de investimento onde o gestor, ele era, assim, uma das maiores qualidades dele é um cara que, em momentos de crise, ele ganhava e conseguia ganhar bastante dinheiro ainda, né? Ora, a bolsa ia muito bem, ele ia bem também, só que onde ele se destacava era nesse momento de crise. Então, é possível, né? Acho que você tem que ter a cabeça certa e a gente está se posicionando bem aí, né, para navegar bem esse cenário. Bem, Bre, vamos ficando por aqui, né? Acho que foi ótima discussão. Obrigado de novo por disponibilizar o seu tempo para a gente. Imagina, eu tentei dar um pouco de insight aí. Obviamente tem muita coisa que a gente podia ficar horas aqui, mas novamente agradeço aí pelo convite, tá no seu canal. Cara, é isso aí. Pessoal, como o Bre falou, né? Estamos falando aqui, né? Fazendo algumas previsões, eu colocando alguns cenários para vocês. O ambiente ainda muito incerto, como a gente colocou, mas eu acho que são sempre exercícios que vale a pena a gente fazer, né? Se colocar esses cenários, né? Até para a gente ter na nossa cabeça, claro, olha, isso aqui pode acontecer, então deixa eu começar a pensar em como eu vou me proteger para determinada situação. É sempre bom a gente ter agora um momento para estar com os nossos hedges aí dentro da nossa carteira, nosso portfólio como um todo, bem estruturados, porque quem passou pelos circuit breakers no passado sabe que a qualquer momento pode acontecer uma coisa. E agora a gente vê um cenário com bastante, né? Podemos ter bastante estresse aqui para frente. Acho que é o tom aí, estamos mais cautelosos nesse sentido. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.